primeira ligação química, que nós vamos estar visualizando, ligação iônica, tá? A ligação iônica, como o nome já diz, nós temos aqui, ó, a formação de íons, certo? E como é que um íon é formado? Um íon é formado a partir da perda ou ganho de elétrons. Perda ou ganho de elétrons. E aí, gente, nós vamos observar que existem na tabela periódica elementos químicos que estão relacionados com a facilidade em perder elétrons. São aqueles elementos químicos que estão ali do lado esquerdo da tabela periódica. Os metais são elementos muito eletropositivos. E eletropositividade significa o quê? A facilidade com que um elemento químico está perdendo os seus elétrons. Tá? Essa facilidade também está relacionada com uma baixa energia de ionização, uma baixa afinidade eletrônica. Então, note que as propriedades que nós vimos na tabela periódica anteriormente estão relacionadas aqui com a formação das ligações químicas, porque é simplesmente a observação do que acontece com os elétrons da camada mais externa dos elementos químicos. No caso dos metais, nós vamos ter a perda desses elétrons. Então, ó, a perda dos elétrons está relacionada com os metais, porque são elementos eletropositivos. Eletropositivos. Já o ganho de elétrons, aqui para a formação dessas ligações iônicas, vai estar relacionado com aqueles elementos do lado direito da tabela periódica, tá? Com exceção dos gases nobres, lembrando que os gases nobres eles são referência para os elementos representativos, tá? Os elementos representativos vão estar perdendo seus elétrons, no caso dos metais, em busca de ficar com uma configuração eletrônica estável, que é a chamada regra do octeto ou do dueto, para grande parte desses elementos representativos, beleza? Já os ametais, ó, o ganho do elétron está relacionado com os ametais. Esses ametais, eles são elementos que têm a tendência em atrair os elétrons para mais perto de si, ok? E nessa atração de elétrons, que nós chamamos isso de eletronegatividade, eles buscam esse recebimento de elétrons com que intenção? Com a intenção de também ficar parecido com os gases nobres, também completar o seu octeto, tá? Então, os ametais que estão presentes aqui, né, ganhando elétrons, são elementos muito eletronegativos. Os ametais são elementos eletronegativos. E aí, professor, se eu falar do íon, e nós temos, então, através da perda, a formação de um tipo de íon. O ganho de elétrons também forma um outro tipo de íon, não é isso? Então, nós vamos ter aqui, ó, a perda de elétrons por metais com a formação de cátions. Cátions. E aí, lembrem-se, ó, os cátions são os elementos eletropositivos que formam os cátions. Então, o cátion tem uma carga positiva. Ele tem uma quantidade de prótons agora maior do que a quantidade de elétrons. Por que isso acontece? Porque ele perdeu elétron da sua última camada. No estado fundamental, a quantidade de prótons e de elétrons eram iguais. A partir do momento que ele perde um elétron, nós temos agora a formação de uma espécie positiva daquele elemento. E essa espécie é chamada de cátion. E aí vocês vão ouvir falar de cátions monovalentes, bivalentes, trivalentes, tetravalentes. O que significa isso? Valência lembra de última camada, não é isso? Lembra dos elétrons da última camada. Monovalente significa que é um elétron. Então, se é um cátion monovalente, eu tenho uma espécie que perdeu um elétron. Se é um cátion bivalente, esse cátion perdeu 2 elétrons. Se é trivalente, 3 e assim por diante, ok? Então, nós vamos ter cátions e eles utilizam esse termozinho para dizer quantos elétrons foi perdido por essa espécie. E nós vamos ter também aqui, através do ganho de elétrons, desculpa, ó, a formação aqui dos
ânions. Ânions, certo? E esses ânions são formados por elementos ó, o termo negativos. Então, um ânion é uma espécie negativa. Beleza? E essa espécie negativa é negativa. Gente, cuidado com essa associação das cargas com os sinais. Beleza? Isso é carga. Não significa que mais é soma e que menos é subtração. É carga. O elétron representa uma carga negativa. Então, se eu tenho excesso de elétrons, eu tenho uma espécie negativa. O próton é uma espécie positiva. Então, se nós temos prótons a mais, a espécie é positiva, tá? Então, não relacione mais com soma e menos com subtração, senão vocês vão acabar invertendo aí a ideia da coisa, tá? Prestem sempre atenção nisso. Ânion é negativo, por quê? Porque ganhou elétrons, eu tenho excesso de elétrons. Cátion é positivo, por quê? Porque perdeu o elétron e ficou com agora uma quantidade maior de prótons do que a quantidade de elétrons. Tá claro até então? Fala para mim no chat aí. Galera, ótimo. Eu tenho aqui, então, ó, vou representar assim, ó, esses elementos. X mais ou mais 1 perdeu um elétron. Ou 1 mais também pode aparecer. Ou simplesmente mais pode aparecer também. Beleza? E quando esse ânion é formado, vamos supor que eu tenho um elemento aqui Y, e esse elemento Y recebeu um elétron. Ele vai ficar com uma carga menos, ou 1 menos, ou menos 1. Eu costumo fazer sempre mais 1 e menos 1. Mas costuma aparecer também de outras formas aí nas bibliografias, nos livros, nos módulos. Tá? Então, vocês podem encontrar variações disso aí, mas que significam a mesma coisa. Certo? De boa. Beleza. Então, gente, reparem, ó. Eu sempre costumo dividir as ligações em etapas, tá? Perdão, a ligação iônica em etapas. E aí eu digo que a primeira etapa da ligação iônica é essa, ó, a formação de íons, tá? A formação dos íons é a primeira etapa. Então, vou colocar aqui, ó, formação dos íons. Formação dos íons, tá? A formação do cátion, perdeu elétron. A formação do ânion, ganhando elétron. Depois dessas formação de íons, né, que corresponde à primeira etapa, nós vamos ter outra situação acontecendo aqui, tá? Que situação é, professor, que vai acontecer aqui agora? Nós vamos ter a atração eletrostática. Ou seja, eu tenho espécies com cargas de sinais opostos, e nós sabemos, né, que quando temos sinais opostos, nós temos uma força de atração entre esses corpos, beleza? Que nós também chamamos de atração coulombica, por causa de Coulomb, que foi um cientista responsável por estudar essas forças, beleza? Então, gente, ó, positivo com negativo, atração. Então, a segunda etapa da ligação química é a atração eletrostática. Atração eletrostática entre os íons de cargas opostas, beleza? E essa atração eletrostática vai fazer com que essas espécies se organizem, beleza? Que nós vamos ver o nome da estrutura que é formada a partir dessa organização. Mas é simplesmente isso, ó. A atração eletrostática entre íons de cargas de sinais opostos. Essa atração, ela sempre vai acontecer de forma que as cargas sejam equivalentes. Beleza? Para que isso? Para que uma substância neutra seja formada. Então, nós vamos perceber que quando eu tenho aqui X com uma carga positiva, ele necessita de apenas um Y com uma carga negativa. Então, quando essa atração acontece de forma mútua, eles vão estar estabilizando as suas cargas, ou melhor, neutralizando as suas cargas, tá? E quando eles se encostam, ó, nós vamos ter aqui a formação
do XY. O que é esse XY? É simplesmente a fórmula do composto iônico, tá? Porque um X para um Y, nós vamos ter aqui a formação dessa substância, que é aqui, então, a nossa segunda etapa, a atração eletrostática para a formação do nosso composto iônico. Composto iônico. Certo? Gente, só que esses números que eu tenho aqui, porque quando não tem nada, quando nós não escrevemos o número no nosso composto iônico, nós temos aqui, ó, 1 e 1, né? X1, Y1. Isso aqui, no composto iônico, significa o quê? Significa a proporção e não a quantidade. Ó, faz aí um asteriscozinho nisso aqui, tá? Proporção das espécies. O que eu estou dizendo com esse X1 e Y1? Eu estou dizendo que para cada um X, eu necessito de um Y. Ah, professor, mas quando eles estão juntos, eles não estão formando essa substância iônica, esse composto iônico com um X e um Y? Não necessariamente. Nós temos uma porção de X que se encontra reagindo para perder esse elétron, ok? E eu tenho uma porção de Y que também se encontra reagindo na busca de receber esse elétron. Como nós temos uma lei que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, esse elétron perdido, ele não está solto na natureza, beleza? Na verdade, isso aqui é mais chamado de transferência, porque eu vou ter a transferência de um elétron de X para um elétron, para um Y, tá? E aí, esse Y recebe. Então, por isso que nós temos essa proporção. Para cada um X que perde um elétron, eu necessito de um Y que receba esse elétron. Mas pensa comigo, se eu tiver 10x perdendo 10 elétrons, eu vou precisar de quantos Y? Ó, para cada 10x, necessários 10Y. Porque eu tenho 10 elétrons em jogo. Os X estão perdendo 10 elétrons, eles estão transferindo esses 10 elétrons para os 10 Y que estão ali. Tá? Só que, gente, quando esses 10x, esses 10Y se agrupam, se aglomeram, se atraem de forma mútua, eles não formam 10 compostos iônicos, não. Eles não formam coisas separadas, eles não formam pares, não. Tá? Eles se aglomeram e formam uma coisa só, que nós chamamos de retículo cristalino. Tá? Retículo cristalino. Então, essas espécies, eles se organizam numa estrutura, que essa estrutura forma ali, agrupa todos esses íons. Então, por isso que nós dizemos que é uma coisa só. Então, eu não preciso colocar aqui embaixo X10, Y10. Por quê? Porque eu não preciso definir a quantidade de X ou a quantidade de Y nesse momento. Nós só precisamos ter uma ideia da proporção. E 10 dividido por 10, proporção ela é tirada sempre assim, né? Uma razão, 10 dividido por 10, 1. Então, eu tenho a mesma proporção de 1 para 1. Ou, professor, se eu tiver 1 milhão de X, eu vou precisar de 1 milhão de Y. E 1 milhão dividido por 1 milhão, 1. Beleza? Então, nós temos a ideia de sempre definir o composto iônico com a proporção, tá? Então, nós dizemos aqui, ó, que a proporção de íons que eu tenho nessa espécie é de 1 para 1. Ó, 1 para 1. Proporção e não quantidade. Nós vamos externa. Beleza? Como é que esse retículo cristalino seria formado aqui? Mais ou menos assim, ó. Mais externa. Beleza? Como é que esse retículo cristalino seria formado aqui? Mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui para vocês um cubo. E em cada arestazinha desse cubo, eu vou ter uma dessas espécies aqui, ó. Então, pensa comigo assim, ó. Eu vou ter um X mais aqui. Eu vou ter um X mais aqui. Não, peraí.
colocar x mais, y menos, y menos. E aí esse y interage aqui com x mais. Então vou ter um y menos aqui também. Um y menos aqui também. E aí aqui é x mais. E aqui também é x mais. Repare esse desenho, gente. Olha o que nós temos. Ó, cada x mais que eu tenho aqui, ele está interagindo com pelo menos 3y menos. Cada y menos que eu tenho aqui também está interagindo com pelo menos 3x mais, certo? Então, isso é um cubo. E em cada pontinha, cada aresta desse cubo, nós temos uma espécie positiva ou negativa. E isso nos mostra que eu tenho atração eletrostática de forma mútua por todas as cargas positivas que estão ao redor de uma carga negativa ou vice-versa, tá? E da ligação iônica, ó, a estrutura da ligação iônica, quem é? É o retículo cristalino. Retículo cristalino. E quando nós falamos de cristais, nós estamos pensando em que estado físico? Estado sólido. Estado sólido. Esse estado sólido tem um elevado ponto de fusão. Significa que para tornar um cristal líquido, nós precisamos de uma quantidade de energia muito grande na forma de calor, certo? Então, isso já nos mostra propriedades que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Show de bola?